sem que ela cumpra o objetivo para o qual ela foi enviada. Deus, nesta noite tem um direcionamento para a sua vida. Que você pegue a direção que Deus tem para você hoje, porque Deus vai revelar coisas profundas ao seu coração. Aleluia, Jesus. Versículo 1, eu vou ler aqui, os irmãos acompanhem comigo, eu estou na versão internacional, talvez seja diferente um pouco do que você esteja acompanhando aí. Junto aos rios da Babilônia, nós nos sentamos e choramos com saudades de Sião. Ali, nos salgueiros, penduramos as nossas harpas. Ali os nossos captores pediam-nos canções. Os nossos opressores exigiam canções alegres, dizendo: cantem para nós uma das canções de Sião. Como poderíamos cantar as canções do Senhor numa terra estranha? Que a minha mão direita dê fim, ó Jerusalém, se eu me esquecer de ti. Que a língua se me grude ao céu da boca, se eu não me alegrar de ti, e não considerar Jerusalém a minha maior alegria. Amém? Eu vou ler só até aqui. Glória a Jesus. Eu gostaria que você exercitasse o seu dom profético. Pastor, não tenho. Você vai desenvolver esse dom. Ao longo da caminhada com Cristo, você vai entender que a sua palavra tem poder. Quando você fala, tem autoridade naquilo que você fala. E aquilo que você fala aqui reverbera na eternidade, reverbera no céu da glória de Deus. Então, quando você lança uma palavra sobre os seus filhos, sobre os filhos dos seus filhos, sobre a sua casa, ela tem autoridade. Então você vai exercitar comigo nessa noite esse dom profético que você tem. E vai dizer para a pessoa que está próxima a você, da sua direita e da sua esquerda, para alguém que estiver um pouquinho mais afastado de você. Diga para ela assim: jamais deixe de adorar. Você nasceu para adorar a Deus. Ele é o motivo do seu cântico. Amém? Vocês creem nisso? Pode levantar as mãos para os céus e dizer assim: eu creio. Glorificar o nome de Jesus. Glória a Deus. Pode se assentar. Aleluias. Queridos irmãos, este salmo, o Salmo 137, ele é muito precioso porque ele nos traz um momento histórico que o povo de Israel, que a nação viveu. Entre alguns acontecimentos que esta nação nos permitiu visionar da sua história, Deus foi nos dando lições através do seu povo escolhido. Deus escolheu para si esta nação o adorou, ele recebeu a adoração desta nação, e Deus amava a adoração desta nação. Deus nos criou para adorá-lo e para servi-lo em louvor. Os anjos poderiam louvá-lo, mas Deus quer a sua adoração. Deus quer receber a nossa adoração. Deus quer receber o seu louvor, o seu cântico, a sua expressão de louvor a Ele. E essa nação nos traz didaticamente muitas experiências espirituais com Deus. Quando nós olhamos para a antiga aliança, aqui estão fatos extraordinários da ação de Deus, e nós podemos conhecer da personalidade de Deus, da maneira com que Ele tratou com o primeiro casal, da maneira com que Ele escolheu para si um homem, que Ele abençoou este homem, que Ele levantou para si um povo, que deste povo Ele os conduziu ao longo de séculos e séculos. E este povo viveu experiências que expressaram a personalidade do Deus que nós servimos, do Deus que nos criou, de um Deus que cuidadosamente deixou registrado para nós traços que demonstram aquilo que Ele espera, aquilo que Ele
visiona para cada um de nós, os planos que Ele tem para cada um de nós. Embora sofremos alguns enganos, embora soframos ainda algumas síndromes adâmicas, mas um texto muito precioso foi mencionado aqui nesta noite, que diz que é o Senhor quem sabe os planos que Ele tem para o fim que Ele determinou para nós. Fazemos planos, traçamos objetivos, sonhamos algo, vivemos uma vida inteira, mas o plano que o Senhor tem para o final, é Ele que sabe. E embora o inimigo grite no seu ouvido, que você está distante, inimigo, distanciado, afastado, carente da glória de Deus, nós fomos reconciliados na morte de Cristo na cruz. Já não estamos mais carentes da glória de Cristo, mas fomos completados nele. Quando Ele veio habitar dentro de nós, nós fomos completados. A justiça de Deus foi satisfeita em Cristo na cruz, através do sangue de Jesus, e nós fomos aperfeiçoados. Cristo declarou: Pai, está consumado, está feita a obra, está tudo pronto. Somos uma obra consumada, somos uma obra completada, terminada, executada. Estamos em Cristo e não há condenação para nós, embora o inimigo nos tente enganar. Lembra quando a Bíblia diz que o inimigo, ele ruge como um leão, bramando como um leão, procurando a quem possa tragar? Aí você precisa lembrar um pouquinho de Discovery Channel, ir para os vídeos. Hoje está espalhado por todos os lugares, antes era apenas num lugar, mas hoje todas as mídias sociais estão lá. Como os leões atacam? Eles são rápidos, certeiros e silenciosos. Um leão não sai rugindo para atacar uma presa. Então é o inimigo que ruge para você imaginar que é você que está distante de Deus, porque ele tenta se passar por Deus, tenta enganar-nos para fazer-nos, por exemplo, imaginarmos: eu não sou mais digno de entrar na presença de Deus, eu atingi um nível de pecado, de distanciamento tão grande que eu não posso mais falar com Deus. Eu acho que Deus não ouve mais as minhas orações. São as vozes do engano, são as vozes do inimigo bramando como um leão, procurando quem possa tragar. Se você se deixar ser enganado, mesmo rugindo enganosamente como um leão, porque nós sabemos quem é o leão, nós sabemos quem é o leão, mas ele ruge, o nosso leão ruge como o leão da tribo de Judá. Mas ele ruge para espantar o inimigo, ele ruge poderosamente, não para nos distanciar, não para nos provocar medo, mas ele ruge na sua palavra, mostrando a sua glória, a sua vontade, seu querer, seu poder, para dizer: eu sei que planos tenho a seu respeito. É eu que sei. Não é a voz que diz algo para você, não é o fulano que diz algo para você, não são as marcas do passado que disseram para você, e como uma maldição hereditária que vem, irmão, infelizmente sim, porque você carrega isso lá dentro de você, e todas as vezes que Augusto Cury diz isso com muita propriedade, todas as vezes que o seu cérebro caminha e ele encontra essa placa, ele encontra este alvo, ele encontra este lugar que diz para você, esse lugar, esse momento onde essa voz tem ali uma força, ganhou uma força de se tornar inesquecível. Ela diz e faz você lembrar daquela voz que diz para você lá no passado: você jamais vai ser feliz, você jamais vai ser alguém. Isso é maldição que foi proferida, talvez por alguém que te amasse, mas foi proferida contra você. Talvez você continue amando essa pessoa, nem exista mais, mas aquela voz está lá bloqueando você em algum momento, em alguma área, em áreas específicas da sua vida, e sempre que vai lá, inexplicavelmente, você diz assim, de repente tudo começa a dar errado,
Porque você começa a se sabotar. Você começa a fazer tudo contrário, tudo diferente. Porque há ali uma maldição proferida, impedindo você de avançar, impedindo você de chegar lá no seu subconsciente, algo que diz que você jamais vai ser. Então, quando você está para dar um passo de uma grande conquista, aquela voz está gritando lá para você, você fica com medo, você fica assustado, alguma coisa você faz para voltar atrás, para recuar, para desistir, para não ir mais, e você atrai contrariamente alguma coisa e acaba que de fato você não vai. Mas essa palavra do Senhor, ela vem destruindo tudo, ela vem destronando tudo, ela vem quebrando todas as cadeias, ela vem rompendo com tudo, porque o Senhor desfaz as obras do inimigo, e o Senhor está dizendo para você: sou eu quem sei. Não é a voz do passado, não é a voz do inimigo que brame como um leão. Você está distante de Deus, você está afastado de Deus, você que está me ouvindo agora através desta transmissão. A sua história é o Senhor quem sabe, foi o Senhor quem escreveu. Os irmãos que estão aqui, o Senhor é quem tem planos a seu respeito. Não ouça, não aceite, não viva como quem vai chegar ao fim daquilo que está diante dos seus olhos naturais, ou das vozes que estão falando coisas contrárias ao seu ouvido. Nós sabemos a quem devemos servir, seguir e adorar, e jamais devemos deixar de adorá-lo. Deus tem alegria na nossa adoração. Deus escolheu uma nação para o adorar. Eu falei isso aqui para que você tenha convicção das coisas que eu vou dizer para você a partir de agora. Agora que você já entendeu que os planos do Senhor são maiores do que qualquer outra coisa que você possa ouvir, ter ouvido, ou vier a ouvir, é Ele que sabe. A nação de Israel nos deu muitos exemplos bíblicos, estão aqui na Escritura, que relatam a nossa vivência com Deus. Conhecemos Deus, podemos conhecer Deus mais do que conhecemos a nós mesmos, podemos conhecer Deus mais do que conhecemos os nossos filhos, porque a história de Deus está aqui. Quando você olha para a Bíblia, você vê o coração de Deus, você vê esse Deus tão grande, tão bondoso, tão generoso, ao ponto de deixar relatos na nossa língua, de maneira com que podemos compreender, embora Deus não esteja preso a esta palavra, porque Ele e a sua palavra são indivisíveis, mas Deus é maior, porque Deus é Deus. Aquilo que compreendemos não significa que entendemos tudo de Deus, porque Deus está acima da nossa compreensão, Deus está acima dos nossos limites naturais. A palavra nos diz: quem é que pode dar conselhos à mente de Cristo? Quem é que pode dar conselhos a Deus? Mas nós recebemos luz da palavra de Deus, nós recebemos a mente do próprio Deus. Quando entendemos um pouco disso, nós começamos a compreender aqui algumas coisas. Deus quis nos deixar um exemplo histórico, mas que você pode aplicar no seu dia a dia, nos nossos dias atuais. A nação de Israel viveu uma experiência, aliás, algumas experiências. Esta era uma delas. Eles haviam sido levados cativos na época de um grande poderio da Babilônia. Mais uma vez a nação de Israel, e era sempre nesses momentos, eles se distanciavam de Deus, eles fraquejavam na sua fé, e quando fraquejavam na sua fé, adoravam outros deuses, praticavam todo tipo de idolatria, afrontavam a verdade de Deus, assim como Adão. Quando o homem, quando nós praticamos a incredulidade, nós chamamos Deus de mentiroso. A incredulidade é algo tão forte, porque ela agride a personalidade do próprio Deus, que não pode mentir. Quando eu duvido de Deus, eu estou dizendo: Deus, isso é mentira. Quando eu pratico a incredulidade, isso é um pecado tão gigante. E a nação de Israel praticou isso tantas vezes.
e se distanciava de Deus, e vinha o castigo permissivo de Deus. Não era vontade de Deus, porque Ele havia escolhido essa nação para si, Ele havia escolhido este povo para si. Mas o seu distanciamento abria lacunas para um operar maligno, e a nação de tempos em tempos era levada escrava, arrancada da sua própria casa, da sua própria terra, da sua própria nação, e eram levados cativos. E nesse relato do salmista no 137, eles estavam distantes de Sião, distantes de Jerusalém, aprisionados. Mas eles tinham algo que os seus inimigos conheciam. Eles tinham algo que os seus inimigos gostavam. Eles tinham algo que os seus inimigos queriam. Eu já falei e tenho falado isso sempre aqui. Cristo é glorificado através da igreja. Repita comigo: Cristo é glorificado através da igreja. Muito bem. Cristo é glorificado através da igreja. A igreja, bate no peito assim, ó. A igreja sou eu. Olha para o irmão que está do seu lado, sorria para ele e continue batendo no peito e diz para ele: a igreja sou eu. Aleluias. Eu fico muito feliz por isso, porque a igreja sou eu, e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor Jesus, porque eu sou lavado, comprado e remido no sangue de Jesus Cristo. Você é comprado, remido e lavado no sangue de Jesus. O mundo não conhece uma igreja olhando para os céus. O mundo não conhece uma igreja lendo algumas partes que poucos entendem da Bíblia Sagrada. O mundo conhece Jesus, o poder de Jesus, a bondade de Jesus, o doce desejo de salvação que Jesus tem para com a raça humana, através de você, através de mim, através de cada um de nós, quando andamos, quando estamos por aí, quando estamos aqui reunidos como hoje, quando assistem uma transmissão de um culto como esse, e percebem o cuidado, o amor de Deus, a doçura de Deus. Então eles começam a ver o corpo de Cristo, eles começam a ver Jesus, eles veem Jesus quando a igreja é generosa, eles veem Jesus quando a igreja é amorosa, eles veem Jesus quando a igreja é missionária, eles veem Jesus quando a igreja está em oração, eles veem Jesus quando a igreja transborda em poder e em autoridade espiritual, eles veem Jesus quando a igreja sara os enfermos através da oração no nome do Senhor, eles veem Jesus quando a igreja executa o seu papel na face da terra, sendo igreja de Cristo Jesus, fiéis representantes do Senhor. Então Ele é glorificado através das obras que são realizadas através de nós. Aí nós entendemos, Tiago, não dá para separar as obras da fé e nem a fé das obras, porque se temos fé, manifestamos obra, se temos obra, é porque temos fé. É indivisível isso. Como somos reconhecidos pelo mundo como sendo igreja de Cristo, e eles veem Cristo através de nós, tem algo que o mundo observa. Na nova aliança, a palavra do Senhor nos diz que nós fomos colocados como que para espetáculo. O apóstolo Paulo diz que nós fomos colocados como espetáculo. Estamos diante de um grande teatro e nós somos os atores. O mundo está nos assistindo, o mundo está nos vendo, e eles sabem o que você tem. Esse sorriso, eles conhecem, é de uma serva de Deus, é de um servo de Deus. Esta certeza é de um servo de Cristo Jesus. Esse olhar é de um servo de Jesus. Este brilho é de um servo de Jesus. Esse falar é de um servo de Jesus. Esse caminhar é de um servo de Jesus. Essas atitudes é de um servo de Jesus. Esse cântico é de um servo de Jesus. Esta maneira de viver é de um servo de Jesus. A nação de Israel adorava a Deus,
Eu fico imaginando como eles eram bons nos seus louvores. Aí a gente vê os salmos expressando tanto louvor a Deus. Embora nós não compreendamos tanto por questões de tradução, de cultura e de ritmo, mas imagina a riqueza desses cânticos, cantados numa expressão que ditasse o coração deles. Um guerreiro, soldado, rei, adorador de Cristo Jesus. Um salmista que escreveu tantos salmos. A gente consegue imaginar como este povo adorava a Deus. Quando você vê eles atravessando o mar, e quando eles chegam lá do outro lado, a irmã do condutor, do homem escolhido por Deus, pega o tamborim, reúne as irmãs, e elas começam a louvar a Deus. Miriam reuniu as irmãs, e elas começaram a louvar a Deus. Depois de atravessarem o Mar Vermelho, porque o louvor era do povo de Deus, eles eram especialistas em adorar a Deus. Eles pecaram. Toda a nação paga um preço. Foram levados cativos, escravizados, para longe da sua terra, mas sempre há aqueles que permanecem fiéis. Mas os que os levaram escravos, os seus captores, aqueles que os haviam capturado, sabiam disso, conheciam a fama das suas músicas, dos seus louvores, da alegria dos seus cânticos, e o que eles queriam era a alegria desses cânticos. Eles desejavam ouvir a alegria desses cânticos. E eles pediam, eles exigiam daquele povo que eles cantassem. E o salmista nos expressa aqui no Salmo 137 o coração daquela nação, no momento em que eles estavam vivendo. E o coração deles estava triste, assustado, amargurado. O que eles expressavam é: como poderemos cantar? Como poderemos cantar longe de ti, ó Jerusalém, ó Sião? Queridos irmãos, eu fico visualizando este contexto. Aí você precisa entender isso espiritualmente comigo. Você fica pensando, mas uma cidade era a expressão do lugar onde Deus estava. Era a expressão do lugar onde eles adoravam a Deus. Era a expressão do lugar onde eles tinham contato com Deus. Eles tinham um plano de entendimento físico de Deus. Havia um tabernáculo, havia toda uma estrutura de um lugar que era para se adorar a Deus, e era nesse lugar que se adorava a Deus. Hoje nós não somos mais presos à estrutura de um prédio físico. Nós não somos presos a um tabernáculo físico, mas nós fomos feitos o tabernáculo da habitação de Deus. O Deus que recebia o cântico, o louvor lá no Santo dos Santos, hoje tem um novo Santo dos Santos. Aí a gente entende a canção dos meninos que dizem: eu quero ser a sua casa favorita. Nós somos a casa, a habitação, o tabernáculo, a morada de Deus. Eles não podiam louvar, o coração deles não conseguia louvar, não conseguiam cantar, porque eles estavam entristecidos, porque eles estavam distantes do lugar onde eles serviam ao seu Deus. Deus está falando algo forte aqui nessa noite, porque eles não conseguiam entender isso. Mas o salmista expressa e no texto diz assim: que eu jamais perca a alegria de ti, ó Sião, que a minha língua pregue no céu da minha boca, que eu perca a voz, que eu deixe de ter som da minha voz, que eu fique mudo, mas eu jamais quero me esquecer de ti, ó Jerusalém. Eu jamais quero me afastar de ti, ó Senhor, do lugar onde eu vou te adorar. Você consegue entender isso? Você consegue expressar isso para você mesmo no seu dia a dia, no nosso dia a dia? Que eu morra, que eu perca a voz se eu tiver que deixar de louvar o meu Deus.
Não há sentido de existir se eu não estiver na tua presença, na tua casa, ó Senhor. Se eu não estiver reunido como tua igreja, se eu não estiver na tua presença. Não há significado, não há sentido para mim se eu não estiver no Senhor. Você consegue entender isso? Esse texto nos leva, nos arremete a esta condição nos nossos dias. Não há sentido em poder falar se não for para falar de Deus. Não há sentido em poder cantar se não for para louvar a Deus. Não há sentido em existir se não for para existir para a glória de Deus. Eles entenderam isso. Nós também precisamos entender isso. Mas Deus está dizendo para você: não se sinta escravizado, porque você não perde nada no meio das suas lutas. O que aqueles que capturaram aquele povo desejavam, eles não podiam capturar, estava naquele povo. O mundo pode te dar muitas lutas, o mundo pode te afrontar, o inimigo pode se levantar contra você, as dificuldades da vida podem vir, as tempestades podem vir, mas elas não podem te agredir totalmente, elas não podem te destruir, elas não podem te roubar, porque tudo o que você tem não pode ser tirado, porque o que você tem é Deus. Você entende isso? Você pode glorificar a Deus por isso. Não é uma dor, não é uma dificuldade, não é uma doença, não é uma crise, não é um levante que pode destruir você, porque o que o mundo deseja, você tem. Não é um momento de dificuldade que muda você, porque a alegria já está em você. Você consegue entender isso? Pode haver luta, mas você vai estar em paz. Pode haver guerra, mas você vai estar em paz. Pode estar no meio de um vendaval, mas você está numa calmaria, porque o Senhor que acalma a tempestade está dentro de você. O Senhor que acalma a tempestade está dentro de você. Não há motivo para desespero, porque o que é a dificuldade? Paulo diz assim: o que pode nos separar de amor de Cristo? A dor? Aí vamos lá: crise, falta de dinheiro, brigas, levantes, adversários, incertezas. Que mais? Satanás? Nada pode nos separar do amor de Deus. Crise no casamento, crise financeira, nada pode nos separar do amor de Deus. Nada pode nos separar do amor de Deus, porque o amor de Deus, queridos, não está limitado a estas coisas da vida. Fazem parte dessa existência humana. Uma crise, uma luta, uma dificuldade, uma intempéria. Ei, escuta isso. Vai passar. Vai passar. Você consegue ouvir isso? Vou gritar de novo para você ouvir. Ei, vai passar. Vai passar. Pastor, está difícil. Vai passar. É uma crise no meu casamento. Vai passar. É uma dificuldade financeira. Vai passar. É uma luta. Vai passar. É um desespero. Vai passar. Mas as palavras do Eterno jamais vão passar. As palavras do Senhor jamais vão passar, elas vão permanecer de eternidade a eternidade, elas vão permanecer. A alegria do Senhor, ela vai permanecer. A presença do Senhor, ela vai permanecer, ainda que seja na fornalha, ela vai permanecer. Adversários, o Senhor esteve com Daniel. A destruição da vida, o Senhor esteve com os 3 jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego, lá na fornalha. Nós temos 2 figuras aqui.
O fogo que tudo consome, que tudo destrói, não pôde contra eles, porque Deus estava com eles. Não pode contra você. Você não vai ser consumido, você não vai ser destruída, você não vai ser terminada, porque Deus está com você. Deus está com você. Ah, você não está ouvindo isso. Quantos têm luta aqui? Quantos enfrentam dificuldades na vida? Quantos enfrentam batalhas difíceis? Deus está com você. O fogo não pôde contra aqueles meninos, porque Deus estava com eles no meio da fornalha. Deus estava com eles no meio da fornalha. Lançaram Daniel na cova dos leões. A gente até lembra do Davi que venceu o leão. Mais uma vez Deus mostrando quem é Deus. Um adversário que se levantou. As perseguições que vieram. Falaram mal de você. Falaram mal dos teus filhos, da tua família, da tua história. Já lançaram pedra contra você. Defamaram você, caluniaram você. Se tornaram gigantes contra você. Os leões foram adormecidos, porque o Senhor estava com Daniel na cova dos leões. Deus vai adormecer os teus adversários, porque Cristo, pastor, não vai destruir? Não, não vai destruir não, irmão. Jesus não veio condenar o mundo, Jesus veio salvar. Por isso que Deus não matou os leões, eles adormeceram. Porque o Senhor não quer destruir os teus inimigos, Deus quer salvar os teus inimigos também. Mas eles não vão te destruir não, porque o Senhor vai estar com você na cova dos leões. Que falem, que se levantem, mas o Senhor vai guardar você, vai proteger a tua casa, a tua família, tua história, tua reputação, teu nome, teu legado. Nada pode roubar o teu cântico, nada pode roubar o teu louvor. Não pare de louvar, não pare de adorar, não pare de cantar. Que é esse louvor? Uma expressão de quem continua crendo, de quem continua confiando, de quem continua acreditando. Mesmo distante da sua terra, o que eles expressaram: como podemos louvar distante de ti, ó Sião, distante de ti, ó Jerusalém, que eu fique mudo se eu me esquecer de você, Jerusalém. Não dá para calar um adorador. Está doendo? Adora. Está difícil? Adora também. Está demorando? Adora mais um pouco. Está travada a batalha? Adora mais um pouco. O muro é grande? Coloca o louvor na frente e marcha. Vai marchando, mas deixa o louvor na frente. No momento certo, o som do louvor joga os muros no chão. Você crê nisso? Aconteceu com Josué. Colocou os levitas na frente, marcharam ao redor dos muros de Jericó. E no momento certo, o soar do louvor botou os muros no chão. O soar do seu louvor coloca os teus adversários, as tuas batalhas, os muros grandes, as fortalezas no chão, porque o Senhor entrega a vitória nas tuas mãos. O mundo não pode silenciar você. O mundo não pode silenciar a igreja. O mundo não pode silenciar a igreja. Estamos no meio de uma pandemia, queridos, ela vai passar também. E a igreja vai permanecer de pé, e a palavra também. E ela continuará sendo pregada, continuará sendo anunciada, e almas continuarão sendo resgatadas pelo poder do Evangelho de Cristo Jesus. Amém? Glória a Deus. Eu queria convidar vocês para nós nos colocarmos de pé. Louvado seja o nome de Jesus. Nós vamos orar nesse instante. E eu gostaria que nesta oração, o Senhor Jesus